Vamos falar da Ambev, comentar sobre o resultado financeiro trimestral. Ambev com código de negociação na Bolsa de Valores ABEV3, empresa essa que retornou 4.450% ao acionista contra apenas 540 do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um investimento de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 45.500 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês, algo mais realista, os últimos 5 anos da companhia. O Ibovespa entregou um retorno de 28% contra um retorno negativo de 9% da Ambev. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir na bolsa de valores, antes de investir no mercado de capitais. Informações do RI da empresa, informações oficiais. Então, nesse trimestre, terceiro TRI de 2023, ela também cresceu a sua receita em quase 20% e você verifica um crescimento de receita em todos os outros trimestres. Quando a gente fala do EBITDA, métrica extremamente importante, eu sempre falo para vocês observarem antes mesmo do lucro líquido, observem o EBITDA e o EBIT da companhia. E ela não só vem crescendo em todo o período, com exceção do quarto TRI de 21, como ela acelerou de maneira orgânica nos últimos 4 trimestres. O crescimento do EBITDA de 4 trimestres para cá, a margem EBITDA da companhia vem crescendo em pontos base, 160, 310, 300 e 560, esse sim o mais acelerado do recente histórico, mesmo com o volume caindo 2%. E por que então que o volume caiu, mas no mesmo trimestre o EBITDA subiu 43%, a receita subiu 20% e o lucro ajustado cresceu 25%, independente do volume, uma vez que ela consegue agora estar repassando preços. Uma vez que seus custos, principalmente na base de alumínio, diminuíram muito, a margem dela começa a aumentar novamente, porque vendendo menos, ela ainda assim lucrou e faturou muito mais. E de maneira consolidada, toda essa informação que eu trouxe para vocês se traduziu em quê? Em um lucro líquido de 4 bilhões nesse trimestre, contra um lucro líquido de 3,2 bilhões, quando comparado ao mesmo período do ano passado, crescimento então de 25% no lucro. As ações da empresa respondem fortemente para cima, um excelente resultado, principalmente no controle de custos da companhia, e com base em 17 analistas ou 17 casas que cobrem a companhia, 11 têm recomendação de compra, 2 têm recomendação de venda e 4 têm uma recomendação neutra para a Ambev. Análise fundamentalista, vamos fazer a nossa parte agora. E seguindo a tese de Peter Lynch, lucros, lucros e mais lucros, o que o investidor faz é abrir a DRE da companhia e a primeira foto que ele já vê da Ambev é um crescimento constante, como se fosse um reloginho da receita da companhia, nunca dando prejuízo ao acionista. ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de quase 18%, porém percebam que desde 2014 até 2023 o ROI dela caiu, estando estável desde 2020. Ponto importantíssimo do retorno sobre equity, mas eu vou comentar no gerenciamento de risco. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 4% e o seu yield atual está na casa de 6%, o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. Quando a gente fala do PL, preço sobre lucro, principalmente seguindo a tese de Shiller de 1988, de regressão à média de preço sobre lucro, aqui já vai meu primeiro comentário. Ela tem uma média histórica de 22, 23 arredondado, é uma média alta, afinal de contas ela sempre foi uma empresa de crescimento. Vocês não têm essa ótica, porém, daqui para trás, desde os anos 2000, ela era negociada a múltiplos muito maiores do que ela é hoje ou do que o seu passado recente. A tese de regressão à média ela é um pouco complicada de se aplicar para tentar achar ponto de entrada e saída de empresas quando falamos de empresa de rápido crescimento. Por mais que ela esteja abaixo da sua média histórica, o mercado pode estar buscando um ajuste entre crescimento
e múltiplo PL, podendo acontecer que esse PL não regrida a média, que é de 22, que esse PL continue caindo até um ajuste ideal das expectativas do mercado versus o crescimento da empresa. Então nós já tivemos a receita que cresce como um relógio, nós tivemos um yield de 6% atual e agora nós chegamos na melhor parte, dívida versus EBITDA, que está inteiramente ligada ao caixa e disponibilidades. Veja, ela tem um ratio, uma relação de dívida EBITDA de menos 0,35. O que é isso? Ela tem muito mais disponibilidades do que ela tem de dívida. Para não falar que é algo inexistente, dívida não é uma preocupação para a Ambev. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu vou pegar o último ano fiscal fechado, 0,76, divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. Chegamos a um preço teto de 12,66, muito alinhado ao valor de negociação da companhia na data de hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado. O investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, lucro por ação, 0,91, multiplica novamente pelo business value per share, 5,40, chegamos ao resultado altíssimo, eleva a raiz quadrada e nós teríamos um preço justo para a Ambev de 10,50, portanto abaixo do valor de negociação da companhia hoje. Gerenciamento de risco esse extremamente importante, gerenciamento de risco esse individual, pessoal e intransferível. Então falamos da Ambev com código ABEV3, é uma empresa de consumo e ela obtém para mim nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Pontos positivos. É notório a crescente de receita da companhia, é notório a quantidade de lucros da companhia sem nunca ter dado prejuízo. É notório um yield atual de 6%, sendo seu maior yield no passado recente da companhia, atingindo, portanto, a relação da dívida negativa dela sequer passa percebida pela grande maioria dos investidores. Estamos falando de ativos, entre aspas, ocultos de 12,5 bilhões. Então, de uma maneira simplista, ela tem uma dívida de 4 bilhões, ela tem 12,4 bilhões de disponibilidade. Se ela quiser dispor de dinheiro para quitar tudo que ela tem essa quantia, então ela tem uma dívida líquida negativa. E eu trouxe aqui anotado embaixo o caixa equivalente de caixa pro período agora reportado, pro período agora registrado. Estamos falando de 17 bilhões. Veja, 17 bilhões é muito maior do que o valor de mercado de muitas companhias da Bolsa de Valores brasileira. E a Ambev possui isso apenas em caixa. A cotação dela só cai e o lucro dela não para de crescer. Eu já vi e vivi isso diversas vezes em diversas empresas e o nome disso é período de acúmulo. Estou comprando a companhia? Não. Os investidores mais antigos e casas de análise, eles ainda recomendam a Ambev e a grande realidade é, ela é necessária, ela não vai falir agora, as pessoas vão continuar consumindo, ela é extremamente bem administrada, um alto retorno, um bom dividendo, enfim, falei tudo. Pontos negativos, a questão do fim do JCP pode e vai impactar muito a Ambev, aqui ela está listada como uma das empresas que vai perder mais valor de mercado, a gente está numa encruzilhada para saber o que vai ser de fato aprovado ou não, se a gente vai ter o item compensatório como utilizado no sistema europeu para o fim do JCP, mas fato é que se o JCP for extinto, a Ambev está entre as companhias mais impactadas. E segundo ponto negativo dela é o crescimento. A Ambev sempre foi uma empresa de crescimento. Esse histórico mostra isso claramente, onde ela atingiu mais de 7.000% de retorno, porém de 2017 para cá ela lateraliza ou queda. E isso é uma realidade que a gente não pode mudar. E como você faz para atingir retornos na casa de 4.500%, transformar apenas R$1.000 em aproximadamente R$46.000, é aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, pobre e individual, ter ótimos retornos
na Bolsa de Valores. Então hoje a gente falou da Ambev, deixa no comentário se concorda ou não com a análise feita aqui no canal, se são sócios ou se pretendem deixar de ser sócios. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.